Ele derrotou o rei demônio, salvou outro mundo e voltou para casa mais forte do que qualquer pessoa viva. Mas quando masmorras apareceram na Terra, sua marca mostrava apenas o nível 1. Para o mundo, ele é fraco, mas sabe que é incomparável. Armado com um conhecimento que ninguém mais tem, ele se volta para a câmera, ensinando, orientando e lucrando como o primeiro do mundo influenciador de masmorras. Será que o aventureiro mais fraco do mundo conseguirá se tornar o herói mais influente? Vamos descobrir. A história começa com o protagonista, Ryoji Furiari, pensando que uma masmorra surgiu do nada. Porque uma masmorra aparecer de repente no Japão moderno parecia muito com o que ele tinha visto em outro mundo. Ele não gostou, ele já tinha visto esta masmorra antes. 2 semanas atrás, durante as férias de verão antes do 9º ano, ele caiu em um poço que parecia sob seus pés. Quando ele voltou a si, percebeu que havia entrado em outro mundo. Diante dele estava sentado o rei em seu trono, ladeado por guardas e um conselheiro. Sua Majestade dirigiu-se ao protagonista e disse que o haviam convocado, um bravo guerreiro, para este mundo para salvá-lo da extinção. O rei pediu ao protagonista que derrotasse o Lorde Demônio e salvasse seu mundo. Ryoji, surpreso, perguntou-lhe o que, mas ele não queria e não podia. Sua Majestade exclamou em perplexidade o que você disse. O protagonista explicou a ele que teria provas de admissão no ano que vem e que precisaria voltar à escola em 2 semanas. Então, por favor, deixe-os devolvê-lo ao seu mundo. Naquele momento, a princesa Dari se aproximou dele e disse para ele não se preocupar, ele retornaria ao seu mundo. O rei chamou sua filha pelo nome e o conselheiro a cumprimentou educadamente de acordo com sua posição. Milsen, olhando para ela, observou que ela era uma típica princesa Isekai. A garota continuou, mas a magia de se mover entre mundos requer muitas pedras de mana, então primeiro ele tem que coletá-los. O protagonista perguntou a ela quanto tempo levaria. Dinara disse, já que eles usaram todas as suas pedras de mana para invocá-lo, se você pensar sobre isso levaria cerca de 50 anos. Ela acrescentou, a menos, é claro, que o Senhor Demônios tenha exterminado até lá. O protagonista a encarou estupefato, não tenho como acelerar. A garota lhe disse que se ele derrotasse o Lorde Demônio, ele poderia ir para casa imediatamente, pois provavelmente receberia uma pedra de mana muito grande por derrotá-lo. Milsen estava simplesmente forçado a concordar. Alguns meses depois, enquanto lutava contra outro monstro, ele pensou que era assim que se alistava para derrotar o Lorde Demônio e voltar para casa. Ele foi convocado a este mundo por causa de seu imenso potencial. Então ele começou a desenvolvê-lo para se tornar o guerreiro todos imaginavam. Após derrotar o monstro, o protagonista sentiu suas forças diminuírem. Ele ficou surpreso ao observar que a princesa ativou sua habilidade de cura e ele recuperou suas forças. O protagonista agradeceu a ela para isso. Daenerys o advertiu que ele teria que treinar duro se quisesse se tornar um grande guerreiro. Ela estava muito preocupada quando um slime de nível 1 quase o matou. O protagonista comentou indignado que ainda era um estudante, então ela deveria diminuir seu ardor. Ryoji acrescentou que sentia que estava ficando mais forte, mas seria mais prático se houvesse pelo menos alguma indicação de nível. Ele só precisava ter cuidado. Ele se perguntou por que ela viria com ele. A princesa sorriu e perguntou se ele estava preocupado com ela. Ele não deveria se preocupar. Monstros de nível baixo não eram um problema para ela. O protagonista achava que ela era muito mais forte que ele. A garota continuou, ele não tinha resistência. Uma vez que a desenvolvesse, seria capaz de lutar sem parar. Ela sugeriu que ele se concentrasse nisso. Milsen perguntou-lhe melancolicamente se ela poderia pegar leve com ele. Dinar disse que o ajudaria até que ele aprendesse a se curar. Ela não podia deixá-lo morrer para que ele pudesse agradecê-la. O protagonista agradeceu sarcasticamente. Um ano depois, após derrotando outro monstro, o protagonista exclamou, uau, ele derrotou um chefe de baixo nível e completou. Daenerys brincou que nunca imaginou que levaria um ano inteiro para completar a primeira masmorra. O que os esperava em seguida? O protagonista respondeu que agora conhecia magia de cura, então completaria a próxima masmorra muito mais rápido. Ele sabia como se curar agora, não é mesmo? A garota perguntou o que ele faria quando ficasse sem mana. Será que ele sequer havia pensado nisso? O protagonista, intrigado, respondeu que não sabia. A princesa disse que o acompanharia até que ele aprendesse a fazer poções. Ela acrescentou que confiar apenas na magia de cura era tolice. O mestre de cerimônias agradeceu. Imaginando se ela era uma tsundere. 6 meses depois, após derrotar outro inimigo, a protagonista exclamou, excelente, a segunda masmorra está completa. Agora ele também pode fazer poções de cura. A princesa o aconselhou a não se iludir. Ainda havia muitas masmorras restantes. O protagonista perguntou surpreso, eles realmente precisam passar por todas elas. O principal é derrotar o rei demônio. O resto não é tão importante, certo? Daenerys respondeu que o Lorde Demônio era incomparável aos chefes de masmorra até que ele limpou todas as masmorras. Ele nem deveria pensar no Lorde Demônio. Ele comentou que parecia difícil.
A garota disse que não queria que ele morresse, então eles deveriam treinar mais. Milsen olhou para ela confuso e perguntou se ela realmente tinha que ir com ele. A princesa comentou irritada. Ele não entende? E se ele ficar sem mana, poções de cura não restauram mana, então ela vai acompanhá-lo até que ele aprenda a fazer poções de mana. A protagonista pensou com resignação, ela está definitivamente em Sundere. 5 anos depois, algo inesperado aconteceu. Um monstro em forma de dragão enorme quase atacou a princesa. Ela congelou em surpresa. Milsen viu a maldição e correu para ajudar Daenerys. Tendo derrotado o inimigo, ele observou que estava perto. Ainda bem que ele conseguiu fazer isso a tempo. Continuando, o protagonista disse que eles já haviam completado metade das masmorras. Se eles continuaram assim, na opinião dele, eles poderiam lutar contra o Lorde Demônio em apenas 2 anos. A princesa pensativamente o chamou pelo nome e parecia expressar que ela havia se tornado um fardo para ele. O protagonista confessou a ela que, com suas habilidades atuais, era difícil para ele lutar contra monstros e protegê-la simultaneamente. Já que agora ele podia fazer poções de mana, seria melhor se ela ficou em casa. A menina o empurrou indignada. O protagonista, perplexo, perguntou-lhe o que ela estava fazendo. A princesa comentou irritado. O que ele acabou de dizer? O protagonista, perplexo, comentou que ficaria feliz se ela ficasse com ele, pelo que ele estava muito grata. Daenerys riu contente em resposta. Ela disse a ele que as pessoas deste mundo não poderiam derrotar o demônio rei, mas ela sabia que ele podia. O protagonista respondeu que faria o seu melhor. Ele pensou sobre isso, mas ele queria muito ir para casa. A princesa disse que o estaria esperando em seu castelo. Sem entrar em detalhes desnecessários, 10 anos se passaram. O protagonista escapou por pouco da morte mais de uma vez, mas ainda assim conseguiu derrotar o Lorde Demônio. Ele chegou ao castelo do rei e sua majestade dirigiu-se a ele como o grande guerreiro Ryojo, declarando que ele os havia salvado de a opressão do Senhor Demônio. Ele acrescentou que em nome de todos os habitantes deste mundo, eles lhe agradeciam de coração. O rei lançou-lhe um olhar significativo e continuou, mas ele ainda desejava retornar ao seu mundo. Como o rei deste país, ele ficaria muito feliz se casasse com sua filha e assumisse o trono. Dinarus abaixou a cabeça envergonhado, um rubor florescendo em seu rosto bochechas. O protagonista agradeceu a sua majestade pelas suas amáveis palavras e disse-lhe que queria muito voltar para casa e rever sua família. A princesa, despedindo-se de sua esperança, não conseguiu conter as lágrimas. O conselheiro colocou a mão dele em seu ombro em apoio. A garota encontrou forças para ativar o círculo mágico e lançar o feitiço. O protagonista acenou com a mão para ela e pediu que ela se cuidasse. Ela, irritada, respondeu para ele calar a boca e voltar para o seu mundo. Um brilho intenso apareceu e o protagonista caiu no vazio. Quando ele pôde ver algo, percebeu que estava parado na rua de sua cidade natal. E assim ele retornou ao seu mundo. Kaoko Mitsuhashi apareceu ao lado dele, perguntando se estava tudo bem. O protagonista exclamou o nome dela, surpreso. Ele a reconheceu. Eles se conheciam desde a primeira série. Em outras palavras, ela é sua amiga de infância. Ele disse a ela que ela não mudou nada, mas porque ela ainda está usando o uniforme da escola. Uniforme? A garota olhou para ele com espanto e perguntou o que ele disse. Acontece que em seu mundo, os 10 anos que ele passou em outro mundo não tinham passou e ele não envelheceu um dia. Milsen pediu a ela um espelho por um segundo. Quando ele olhou para seu reflexo, ele pensou que a princesa de Sundere o havia trazido de volta no tempo quando ele ainda estava no 8º ano. Bem, isso não é tão importante. O principal é que ele voltou para casa. O protagonista encontrou sua casa com uma placa. Algum tempo depois, sentado à mesa com sua mãe, ele olhou para ela atentamente. Ela perguntou o que estava errado. Havia comida em seus lábios. O protagonista respondeu com um sorriso que não era bem assim. É que tanto tempo havia se passado. Ele estivera em outro mundo por tantos anos. A mãe olhou para ele surpresa e depois riu surpresa, imaginando o que ele estaria falando. Será que ele estava tendo um pesadelo? O protagonista pensou que deveria ter esperado tal reação. Ela mencionou, aliás, que ele e o pai estavam indo às compras e que ele deveria ficar de olho na casa por enquanto. Milsen concordou e desejou-lhes boas compras. Depois que seus pais foram embora, ele decidiu ir à loja, comprar salgadinhos e refrigerante e assistir anime. Agora ele poderia aproveitar a vida à vontade. Saindo da loja, ele calmamente caminhou para casa, pensando em quanto amava este mundo. Ele estava tão feliz por estar em casa. Naquele momento, Kyoko gritou para ele ansiosamente. Ela perguntou se ele estava bem. Seus pais haviam sofrido um acidente. Para o protagonista, era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Não acreditando em suas palavras, ele perguntou novamente o que ela disse. Sua mãe e seu pai estavam em um acidente. Pouco tempo depois, ele correu para o hospital para identificar os corpos. O médico, tristemente, disse-lhe que o carro que seus pais dirigiam colidiu com um caminhão. Eles morreram instantaneamente e ele se arrependeu. O protagonista ficou perplexo. Como poderia isso acontecer?
Porque aconteceu assim que ele voltou, era algum tipo de brincadeira, de repente ele percebeu. Deve ser a influência do rei demônio ou o preço por derrotá-lo. Essas foram as únicas razões que ele conseguiu inventar. Após o funeral, Kyoko trouxe as cinzas de seus pais e disse que as colocaria ali. O protagonista agradeceu a preocupação e colocou uma segunda ganhar. Kyoko disse que traria todo o resto para cá também. O protagonista olhou tristemente para os retratos de seus pais e pensou que finalmente tinha derrotou o rei demônio e retornou para cá, mas não teve a chance de aproveitar a família. De repente, ouviu-se um barulho do lado de fora da porta. Uma voz masculina exclamou indignada. Ele já havia dito que eram seus parentes. Este era o negócio da família, então eles não deveriam atrapalhar. A porta se abriu e os tios do protagonista, junto com seus primos, entrou na sala. O tio cumprimentou e perguntou quanto ele havia ganhado da apólice de seguro. Era muito, não era? Milsen se perguntou o que o tio estava falando sobre um dia tão triste. A tia disse, ele sabe, certo, que todos os pagamentos de seguro e herança pertencem a ele e ao seu tio. Como ele ainda é uma criança, não pode legalmente obter nada disso. O protagonista se perguntou o que é de pior na Terra. A tia continuou dizendo que se ele não lhes desse o dinheiro, eles denunciariam o caso à polícia. Ele não quer acabar em um centro de detenção juvenil, não é? Kyoki, atordoada, espiou a sala e disse a Milsen que ela provavelmente deveria ir para casa. Não, ninguém lhe deu atenção. O tio dela disse que o pai dele tinha um relógio caro, veja bem, vai ser dele. Um dos primos, Sema, disse que ele vai levar o terno de assinatura de seu pai. Então ele se virou para seu pai e explicou que ele provavelmente não caberia ali, então ele vai ficar com ele. Hushi gritou para o protagonista, porque ele estava parado ali, que ele lhes deu dinheiro do seguro e não minta sobre o gasto no funeral. Huni disse que a casa terá que ser transferido para eles também. Isso não é capricho deles, é tudo legal, ele pode consultar um advogado. A tia importunou o protagonista, perguntando onde as joias são, que ele as leve para ela. Sima vasculhou o armário e Milsen pensou irritada. Bem, existem parentes. O que eles estavam pensando quando o invadiram? Que tipo de piada é essa? Ryoji disse a todos que não podia fazer isso. Os pertences de seus pais fiquem com ele. A família Tanahashi congelou de espanto ao ouvir suas palavras. Huishi perguntou-e, perplexo, o que ele disse. Seu tio ficou furioso. Com quem ele estava discutindo? Ele era o chefe da influente família Tanakashi. Sua família era um ramo podre e deveria obedecê-los. Huni rosnou para o protagonista, dizendo que ele era apenas um idiota insulto. Milsen respondeu calmamente. Os argumentos deles eram mais ou menos. Pareciam adultos, mas na realidade ainda não tinham desenvolvido nenhum cérebro. O tio exclamou com raiva, o que ele disse. Ele chamou seus filhos com raiva e ordenou que dessem uma lição ao protagonista. A tia exclamou, Ryoji é insolente apenas como seus pais. Ronei perguntou ao pai se ele lhe daria um aumento em troca. O tio disse que aumentaria sua parte. Só não bata no rosto dele. Os hematomas não devem ficar visíveis. Huishi perguntou sarcasticamente ao protagonista, você já está com medo? Os primos cercaram-no. Huishi cerrou os punhos. Sema aproximou-se por trás dele e colocou as mãos firmemente nos seus ombros e Ronei deu-lhe um tapinha raivoso na cabeça. Os primos balançaram os braços. O que aconteceu depois, nenhum deles entendeu. Os irmãos se socaram enquanto o protagonista ficou calmamente de lado. Todos os parentes olharam para Ryoji perplexos. Ele pensou, eles são como caracóis. São mais lentos que o nível 2. Goblins, eles são ainda mais lentos que slimes. Os primos se aproximaram dele novamente, deram tapinhas em seus ombros. Exclamaram ameaçadoramente, o que ele está fazendo? Pensando, fiquem quietos. O protagonista olhou para eles e se perguntou se eles não tinham vergonha de dizer tal coisa. Os irmãos queriam bater nele novamente, mas seus punhos atingiram a parede e Milsen se viu novamente na lateral do campo. A tia gritou para os filhos perplexa, perguntando o que estavam fazendo ali. O tio perguntou ao filho, espantado, está tudo bem? O protagonista respondeu que estava bem e que seu tio não deveria se preocupar com ele. O homem exclamou com raiva, o quê? Isso tem a ver com ele? Ele e a tia correram para os filhos, esfregaram os punhos e reclamaram com os pais que o protagonista parecia feito de concreto. Ryoji disse bem, e deu um passo em direção aos tios. Ele lhes disse, eles não seriam capazes de se mover ou falar. O protagonista ativou sua habilidade de hipnose e continuou dizendo que ele só responda às suas perguntas e apenas a verdade. Ele disse, parece que esses dois já fizeram esse tipo de coisa antes. Eles estão extorquindo propriedades e enganando as pessoas. O tio admitiu que era verdade com um sorriso bobo. Ele comentou, isso é impressionante, não é? Ele é muito astuto. Um tolo não pensaria em algo assim. O sobrinho dele concordou, o protagonista pensou, é agudo, ele não esperava tanta franqueza. Milsen disse, nesse caso eles cumprirão algumas de suas condições. Os parentes ouviram atentamente. Depois de tudo isso, o protagonista pensou que a habilidade de hipnose não tinha sido tão útil quando ele estava lutando contra o rei demônio e seus asseclas.
Ele tinha a certeza de que só poderia ser usado para extrair informações, mas o povo de seu mundo tem resistência muito baixa à magia, daí a eficácia da habilidade. Depois de algum tempo, o tio e toda a família trouxe envelopes com condolências ao protagonista. O protagonista agradeceu por isso, acrescentando, como esperado do chefe da família Tanakashi. Sua tia queria lhe dizer que havia mais, mas o protagonista a interrompeu e acrescentou: sim, ele podia ver que era só metade. Seu tio agradeceu por dar uma lição aos filhos. Ryoji disse a eles que ele esperava as doações restantes deles e que eles não precisavam visitá-lo nos dias do serviço memorial. E então sua tia hipnotizada e o tio sacou todo o dinheiro das contas, deixando apenas o troco para as despesas de transporte para voltar para casa. Eles até fizeram empréstimos de acordo com suas possibilidades e depois de enviaram o dinheiro em cartas de condolências. O dinheiro não era tanto quanto o protagonista esperava, mas que assim fosse. Ele esperava que tivessem aprendido a lição. Milsen sentou-se em diante dos retratos dos pais e pensou que se tivesse ido com eles naquela época, tudo isso poderia ter sido evitado. Se os pais tivessem sobrevivido, o tio não teria aparecido. Teria feito a coisa certa por eles. De repente, ele foi tomado por soluços. O protagonista notou que só havia derramado lágrimas sobre as cinzas de seus pais, mas ele se manteve firme no funeral. Algumas semanas depois, a caminho da escola, Kyoko perguntou-lhe se ele tinha visto as notícias. O protagonista perguntou se ela se referia à boa colheita deste ano. A menina ficou impressionada com a ignorância dele, mas não a mesma notícia. Calabouços apareceram em todo o mundo. Ele perguntou surpreso. Calabouços? Kyoko declarou que eram exatamente como nos jogos, masmorras repletas de monstros. Ela continuou, militares ao redor do mundo começaram a explorá-las. Mas parecia ser tudo em vão. O partido de oposição do seu país continuou a criticar o governo por comportamento alegadamente inconstitucional e a oposição não era brincadeira. Com o surgimento das masmorras, todas as minas de petróleo e carvão começaram a definhar. Isso é simplesmente insano, comentou a protagonista surpresa. Sério, exclamou Kyoko. Especialistas dizem que se isso continuar, todos os seus recursos se esgotarão rapidamente. O que eles vão fazer? Ela não sobreviverá se todos retornarem à Idade da Pedra. A protagonista pensou, Idade da Pedra, não existia nem anime naquela época. A garota notou que o governo está convocando uma reunião de emergência sobre isso, mas a oposição continua resistindo e protestando, causando uma tonelada de problemas. Os partidos estão protestando e, ao que parece, também estão causando muitos problemas. Ela não sabe ao certo, mas provavelmente eles simplesmente não gostam dessa política. Eles dizem que é muito arbitrário e que não há necessidade de nenhuma medida. Kyoko disse que o esgotamento dos recursos é definitivamente relacionado à aparência da masmorra, senão do que se trata tudo isso. O protagonista pensou, talvez ela esteja certa, ele disse a ela. Eles vão precisar para ver o que estava acontecendo lá. Kyoko disse a ele que as pessoas escrevem todo tipo de coisa online. O protagonista pensou, obviamente, que ele não estava falando sobre internet. Depois de um tempo, ele decidiu investigar a situação. A masmorra foi isolada por um esquadrão policial. Caminhando pela masmorra, o protagonista achou que a segurança aqui é sólida. Todos estão prontos. É bom que ele tenha um feitiço de transparência, então não foi difícil para ele passar despercebido pela polícia. Mas porque as masmorras apareceram tão de repente, aproximando-se do porta, ele notou estranhamente a entrada era exatamente a mesma do outro mundo. Descendo as escadas, o protagonista comentou que já tinha visto esta masmorra antes. Poderia ser de outro mundo? Se sim, então ele já tinha experiência com elas. Deve haver slimes no primeiro andar, goblins no segundo. Descendo mais um pouco, ele confirmou que suas suspeitas estavam corretas. Esta era definitivamente uma masmorra de outro mundo. Ele pensou que deveria se aprofundar mais. Ao fazê-lo, o protagonista se viu perdido em pensamentos. Diante dele, um dos derrotados monstros, um dragão enorme. Tudo era absolutamente idêntico. Ele se perguntou se os monstros poderiam ser caçados da mesma maneira, extraindo pedras de mana e minério deles. Ainda havia esperança. Se conseguissem caçar os monstros, que provavelmente reapareceriam repetidamente, problema de recursos poderia ser resolvido. O fato de a exploração militar das masmorras não ter tido sucesso sugere que as armas deste mundo são ineficazes contra monstros de masmorras. Então o único caminho possível que restava para eles era seguir os passos das pessoas de outro mundo. Nesse mundo, os recursos só poderiam ser obtidos em masmorras. Com o tempo, surgiram pessoas que caçavam monstros para obter esses recursos. Eram chamados de aventureiros. O protagonista esperava que eles também encontrassem pessoas que assumissem esse papel. Milsen decidiu armazenar o dragão cair em seu inventário, o que ele fez. Ele pensou que o rei daquele mundo tinha visto potencial nele, um homem de outro mundo. Então certamente havia pessoas semelhantes em seu mundo.
Depois disso, o protagonista ativou o teletransportador e encontrou-se na saída do primeiro nível da masmorra. De repente, sentiu fome após a sua viagem e decidiu comprar comida no caminho para casa. O protagonista olhou para a palma da mão e riu pensativamente. Dizia nível 1. Ele achou estranho que, mesmo embora todas as suas habilidades tivessem sido transferidas com ele, ainda lhe mostrava o nível 1. Este número não existia antes dele descer para a masmorra. O protagonista tentou ativar a habilidade de remoção de efeito nesta inscrição, mas não teve efeito. De repente, ele ouviu um dos policiais perguntam ao seu parceiro se ele ouviu. Seu parceiro respondeu que não ouviu nada, apenas silêncio. O protagonista de repente percebeu que havia esquecido de usar sua habilidade de invisibilidade. Ativando-a instantaneamente, ele percebeu que tinha feito isso bem a tempo. Policiais apareceram perto dele e um deles falou. Ou seria ele imaginação? Não encontrando nada nem ninguém, os policiais retornaram aos seus postos. O mestre de cerimônias comentou o quão conveniente o feitiço de invisibilidade era. Ele ouviu o policial dizer com pesar que não importa como você olhe para isso, com isso se esse tipo de coisa aparecesse, os recursos só se esgotariam. O que aconteceria com o mundo deles? Hora de lembrar de Deus. O protagonista ativou o teletransportador. Era um feitiço bastante conveniente, permitindo-lhe viajar entre qualquer ponto que ele visitou, a menos, é claro, que ele estivesse em uma masmorra. O protagonista se viu em casa, só então ele percebeu que tinha esquecido de comprar o almoço. Ele desabou na cama, pensando que estava com preguiça de sair. Depois de ficar deitado ali por um tempo, ouviu a campainha anel. Kyoko entrou com uma sacola e disse a ele que sua mãe havia pedido que ela trouxesse um ensopado de carne. A garota olhou para o protagonista de cima a baixo, surpreso ao ver que ele ainda estava usando seu uniforme escolar. Depois de um tempo, Kyoko colocou mesa para ele e anunciou que pegou emprestados os pratos. A protagonista, que já havia mudado, olhou para os pratos e exclamou que tudo parecia delicioso. Desejando a garota bon appétit, ele devorou avidamente sua refeição. Kyoko lembrou de mastigar tudo bem. A personagem principal disse que sua mãe cozinha melhor do que ninguém. A menina perguntou o que ele achou da salada. Ela mesma fez. O mestre de cerimônias riu e começou a elogiá-la. Tudo tem um sabor perfeitamente picado e esta comida comprada na loja maionese. Ela riu e disse, que tipo de comentário é esse? Depois de comer até se fartar, o protagonista agradeceu ela por sua preocupação. Kyoko disse a ele, ótimo, agora eles podem brincar juntos. Fazia tempo que não faziam isso. A protagonista foi forçada a recusar a oferta. Ele disse a ela que estava ocupado. Kyoko, surpresa, perguntou o que ele estava fazendo. Ele não era a pessoa mais sociável depois tudo. O protagonista percebeu exatamente, e mostrando a ela a palma da mão, pediu que ela olhasse para ela. A menina olhou para ele palma, intrigada, e perguntou-lhe o que ela estava olhando. O mestre de cerimônias imaginou que ela simplesmente não conseguia ver. Ele pediu permissão para olhar para as próprias mãos. A garota, atônita, concordou e estendeu as palmas para ele. O protagonista as observou atentamente, mas não viu nada. Ela cuidadosamente puxou as mãos para trás e disse, pare de fazer isso. Ela queria saber o que havia de errado com ele. Depois de um tempo, ela se preparou para ir embora. O protagonista agradeceu novamente por tudo e pediu que ela transmitisse sua gratidão à mãe. Depois que Kyoko saiu, ele olhou pensativamente para a palma da mão com a inscrição, imaginando se o indicador de nível em sua mão estava de alguma forma relacionado a masmorras. Esse era o nível de aventureiro. Se sim, era bastante estranho que o herói que derrotou o rei demônio receberia um nível iniciante. O protagonista deitou-se na cama, esticou-se sobre ela com prazer e notou que havia pouca informação para dar uma visão geral. Uma longa estadia na masmorra era tão cansativa que era hora de dormir, e amanhã ele poderia conquistar a segunda masmorra em Ueno Park. Com esses pensamentos, o protagonista caiu em um sono profundo. No dia seguinte, um esquadrão de polícia entrou na masmorra. O capitão ordenou que seus subordinados ficassem de guarda. Eles não poderiam usar eletricidade ou pólvora na masmorra. Sato perguntou-se, surpreso, se ele estava exagerando a masmorra ou algo assim, mas com tantas pessoas nada poderia detê-los. Naquele momento ele ouviu um som vindo de cima, mas era tarde demais. Uma gosma do teto desceu sua gosma e envolveu Sato nele. Uma comoção irrompeu entre os policiais. O inspetor sênior ordenou que seus subordinados não para se exporem ao perigo vindo de cima. Eles devem cercar e atacar o lodo que absorveu Soto. Com um esforço incrível, a polícia desacelerou o monstro e relatou isso ao seu superior. O capitão respondeu que isso era uma excelente notícia. Agora que destruam o núcleo do slime, a polícia mirou e perfurou o núcleo do monstro. O lodo murchou e se espalhou pelo chão. Todos se alegraram, eles haviam vencido.
O capitão ordenou que seus subordinados reúna todo o slime mágico e as pedras de mana e não deixe que eles se esqueçam dos itens derrubados. Ele ordenou que monitorasse perímetro. Depois de algum tempo, o capitão perguntou à sua equipe se alguém havia sido capturado. Ele foi informado de que o policial Sato havia sido esmagado até a morte por um lodo. Eles realizaram um ritual de despedida para os bravos policiais. A polícia perguntou ao capitão: eles estão indo embora? O oficial superior pensou: eles só tinham 17 pedras de mana. Eram 12 pessoas das forças de autodefesa e 10 do corpo de bombeiros. Ele ordenou que seus homens recuassem. A operação havia terminado. Mande-os transportar cuidadosamente o corpo de Sato. Depois de algum tempo, os policiais entraram no escritório do capitão e relataram que haviam trazido a pessoa que ele havia pedido. Um dos oficiais estavam diante dele, perplexos quanto ao que ele havia feito de errado. O capitão perguntou a ele. Ele disse que tem um nível em sua mão. Deixe-o mostrar-lhe sua mão. Ele não viu nada na mão do policial. Ele disse ao recém-chegado que naquele dia ele foi suspenso do serviço. Deixe-o ter uma consulta, receber seus benefícios e tirar um tempo desligado. O policial pareceu chateado e se virou para ir embora. O capitão perguntou o que ele viu em sua mão. O jovem respondeu que viu um nível 2. O capitão falou pensativamente: sim, é isso. Ele olhou para a mão e murmurou: quanto a mim, vejo um guerreiro de nível 3. Enquanto isso, o protagonista encontrou Kaoko novamente a caminho da escola. Eles se cumprimentaram. A garota, aliás, comentou sobre os números na mão dele. Ela tinha ouvido isso às vezes aqueles que completam uma masmorra os recebem. Eles mostram seu nível de aventureiro e profissão. O protagonista disse pensativamente: é mesmo? Kyoko continuou. Ele não assiste TV? Já existem 20 deles na América. Eles têm a maioria. Eles têm um verdadeiro espírito pioneiro. Em seus países, 2 policiais, 5 membros das forças de autodefesa e um bombeiro usam a mesma licença-placas. Há rumores de que existem muitos mais, mas como apenas o proprietário pode ver os símbolos, ninguém pode confirmar isso por claro. O protagonista olhou para a mão e pensou: então este é realmente o nível de aventureiro? Então houve um erro no nível dele e sua profissão não foi exibido. Kyoko falou, admitindo que também estava olhando para as próprias mãos há muito tempo. Seria ótimo se tornar uma aventureira. A protagonista olhou para ela surpresa. Ela continuou: muitas pessoas admiram aventureiros hoje em dia e é um negócio lucrativo. Não é legal? Milsen respondeu. Talvez ela esteja certa. Quando a protagonista entrou na sala de aula, seus colegas estavam conversando. Ele cumprimentou Yamada, que o cumprimentou de volta. O protagonista perguntou-lhe o porquê de toda aquela confusão. Yokiyama estava no centro e todos os seus colegas o admiravam. Disseram: nossa, ele é um homem de verdade. E quantos andares ele tem? Já conquistado? Yokiyama, presunçosamente, disse-lhes que estava no 4º andar agora e que os monstros lá eram bem fortes. Eles sabiam que não deveriam fazer um grande alarido sobre isso. Ele estava fazendo isso ilegalmente. Um dos garotos exclamou como era legal, seu colega de classe conquistando uma masmorra. Yamada disse ao protagonista que esse cara havia conquistado a marca do aventureiro. O mestre de cerimônias olhou surpreso para o colega. Yuma disse tristemente ele gostaria de entrar em uma masmorra e se testar, mas até se formar no ensino médio, isso era ilegal. O protagonista, olhando para Yokiyama, disse: essa lei já foi promulgada. Os gritos dos estudantes não pararam até o professor disse a Yokiyama para ir à sala do diretor. Ele ouviu que a polícia os havia visitado. O menino acenou para os colegas e saiu. Sala de aula. Seus colegas estavam dizendo: ele é tão legal. Ele foi descoberto. O protagonista se perguntou o que esse cara estava escondido. Assim que o professor anunciou o início da aula, o protagonista pediu permissão para ir até o banheiro. Entrando em uma das cabines, Milsen ativou sua habilidade de clarividência e olhou para o diretor escritório. O diretor pediu desculpas a Yokiyama por ter que arrastá-lo para fora da sala de aula. O capitão da polícia disse que eles não estavam lá para prendê-lo, mas para uma pequena conversa. O capitão, olhando severamente para o menino, disse: pessoas com a marca de um aventureiro estão começando a aparecer em todo o mundo e cada um deles é extremamente importante. O protagonista pensou surpreso: então é isso. O capitão perguntou a Yokiyama se ele poderia mostrar seu nível e profissão. O sujeito, sem pestanejar, respondeu que era nível 6 com a profissão de ladrão. O capitão disse: se ele não está mentindo, isso é simplesmente excelente. Atualmente, o nível mais alto pertencia a um cara da América. Ele havia alcançado o nível 6. Yokiyama riu baixinho. Do que ele estava falando? O protagonista silenciosamente disse a Yokiyama para pare com essa bobagem. O capitão continuou: como ele estava no nível 6, ele provavelmente já tinha encontrado algo assim antes, certo? Ele mostrou ao cara um objeto. Yokiyama perguntou o que era. O policial respondeu: essa coisa é conhecida como batedor, é um item raro encontrado em masmorras.
O capitão o levou aos olhos e notou que normalmente só as pessoas conseguem ver seu próprio nível, mas com os coach você também pode ver o nível de outra pessoa. O protagonista ficou surpreso. O que foi isso? Ele imediatamente quis uns coach assim também. Enquanto isso, o policial pediu a Yokiyama que lhe mostrasse a mão. O menino estava suando de tanto esforço. Ele tinha nada mais a fazer. Ele se desculpou com o policial em lágrimas e declarou que não era um aventureiro. Ele nunca tinha até mesmo pôs os pés em uma masmorra. Ele fez isso para se tornar popular. Isso surpreendeu muito o protagonista. O capitão imediatamente perdeu o interesse no garoto. Ao sair, o capitão disse: "Que pena, avise-o se ele tirar uma nota depois." Formatura. O protagonista pensou perplexo sobre Yokiyama. Ele se perguntou se conseguiria enganar a todos, já que apenas o dono da marca podia ver. Essas pessoas realmente existiam? Algum tempo depois, uma multidão de pessoas estava no posto de controle perto da masmorra. Os guardas disseram-lhes que explorar as masmorras era muito perigoso para aqueles que não tinham adquirido uma marca, então a entrada era estritamente limitada. O chefe de um cara chamado Kunimi disse: "Então é isso." Ele se virou para um colega e perguntou-lhe o que fariam se não pudessem passar. O sujeito garantiu ao chefe que tudo ficaria bem. Caminhando confiantemente até os guardas, Kunimi mostrou-lhes um pedaço de papel e disse: "Eles têm todos os documentos necessários. O Estado não pode acusá-los de qualquer coisa. Explorar masmorras é um direito civil deles. Que deixem ele e seu colega passarem." O guarda cuidadosamente examinaram o documento, devolveram-no a Kunimi e declararam que estava tudo bem. Poderiam prosseguir. Ao entrar na masmorra, o chefe maravilhou-se. "Isso é simplesmente incrível. Eles entraram aqui." Kunimi respondeu. Um advogado postou um vídeo no canal dele sobre como entrar na masmorra. Ele assistiu e preparou tudo com antecedência. O cara olhou para a palma da mão e praguejou. Nenhuma marca havia aparecido. Ele perguntou ao seu chefe: "Como vão as coisas?" O chefe olhou para o seu mão e disse que também não tinha nada. Kunimi sorriu e exclamou: "Não se preocupe, eles ainda podem dar o seu melhor. Deveria haver Slimzen no primeiro andar. Eles poderiam ser derrotados sem quaisquer superpoderes." O chefe perguntou-lhe em dúvida: "Tem certeza de que eles poderiam?" Kunimi respondeu que sim. Ele tinha assistido a vários vídeos de estratégias de aventura. O chefe ficou surpreso. As pessoas já tinham começado a fazer vídeos de estratégia. Foi incrível. Seu subordinado explicou que as câmeras não estavam funcionando na masmorra, então os vídeos consistiam principalmente de conversas e anotações de missões anteriores. Ele desdobrou a folha de papel e pensou intrigado. Ele imprimiu o mapa do vídeo, mas não mostrava a passagem à esquerda. O chefe, percebendo a presença de Kunimi, franziu a testa e perguntou ansiosamente: "Há algo errado?" O rapaz sorriu e disse que estava tudo bem e que eles estavam seguindo em frente. Ele pensou que não deveria perturbar o chefe. O criador do vídeo deve ter simplesmente esquecido dessa passagem. De repente, uma gosma apareceu na frente deles. Kunimi avisou o chefe sobre isso e o chamou, sugerindo que ele perseguisse o monstro até um beco sem saída. O chefe correu atrás dele subordinado, mas de repente outro slime apareceu à frente deles. Kunimi exclamou alarmado: "Outro slime! Isso não estava em o guia. Não deveria haver slimes aqui." Enquanto isso, em um dos apartamentos, um jovem estava sentado olhando para seus monitores. Ele exclamou: "Meu Deus, quantas visualizações já acumularam?" Ele mal podia esperar para receber seu dinheiro. Sua namorada se aproximou dele e perguntou de qual vídeo ele estava falando. "Aquele com o guia falso de captura de masmorras." O cara disse que sim. Ele acrescentou que as visualizações eram simplesmente insano. A menina disse com um sorriso: "Quem assiste a essas bobagens, ela definitivamente não entenderia." O menino murmurou: "Talvez essas são funcionários demitidos." Ele ouviu que muitas empresas faliram. Enquanto isso, Kuni exclamou: "Não é um, já que eles podem derrotar pelo menos um, e aqui estão dois deles ao mesmo tempo." Eles não tiveram chance. Ele se virou para o chefe e disse-lhe para chamar a atenção do monstro para si mesmo, e o chefe deveria fugir o mais rápido possível. O chefe gritou o nome do subordinado em advertência, e o garoto mal conseguiu se defender do ataque dos slimes. Após o golpe, ele viu que sua arma estava coberta de lodo. Ele precisava de outra arma. Mas naquele momento, Kunimi descobriu que suas pernas também estavam sendo envoltas em lodo. Ele gritou em pânico e instantaneamente o lodo o engolfou completamente. Kunimi se perguntou desesperadamente se ele iria morrer, mas naquele momento, o chefe atingiu o slime com um e gritou para o monstro soltar Kunimi. O menino se virou agradecido para seu chefe. O homem gritou para ele esperar um pouco. Ele o salvaria. Kunimi tentou detê-lo, mas não adiantou. "Deixe-o correr, ele tinha uma esposa e filha." O chefe gritou com ele. É por isso que ele não seria capaz de encarar a família se abandonasse o subordinado. Kunimi não morreria. Ele tentaria tirá-lo a qualquer custo. Ninguém percebeu como o lodo atingiu o chefe e o envolveu instantaneamente. Kunimi gritou ansiosamente para o chefe:
Ele pensou que o conhecia há 3 anos. Kunimi estava vagando de um lugar para outro depois de deixar a detenção juvenil. Seus parentes, que eram donos de uma pequena loja, disseram que ficariam felizes em ajudá-lo a voltar de pé. Pouco tempo depois, seu tio perguntou se ele tinha ido ao caixa. Acontece que eles só eram bons em conversar. Sua tia sorriu e disse: "Por favor, perdoe-a, ela deve ter calculado mal o valor." O tio comentou: bem dado o passado dele, as suspeitas deles não eram surpreendentes. E assim Kunimi conheceu o chefe. Ele lhe disse com um sorriso, ele acreditava que todos mereciam uma chance de recomeçar. No início, Kunimi não acreditou nele. A maioria, provavelmente, ele estava apenas fingindo ser gentil. Um dia, seu chefe pediu que ele transportasse um caminhão de carga. Kunimi estava parado por seus amigos de sua vida passada. Eles lhe disseram que precisavam vender mercadorias do armazém no mercado negro e Tatsumi lhe daria a rota. Kunimi disse ao chefe para parar de arrastá-lo para tudo isso. Ele disse que estava começando uma nova vida. O chefe ameaçou e deixou que ele entregasse o conteúdo do caminhão. Kunimi pegou o celular e disse que se recusava. Ele disse que tinha uma nova vida e que se continuassem a incomodá-lo, chamaria a polícia. Os bandidos o atacaram, gritando: "Quem é ele? O que eles estão falando?" Eles começaram a espancá-lo. Um dos bandidos perguntou ao chefe o que eles deveriam fazer com o caminhão. Kunimi gritou para eles ficarem longe dele. Os bandidos riram e atearam fogo no caminhão do chefe. Algum tempo depois, Kunimi no hospital pensou que este era o fim. Ele não correspondeu às expectativas do chefe. Naquele momento, a porta do quarto do hospital se abriu e o próprio chefe entrou. Virou-se para o subordinado e perguntou como estavam seus ferimentos. Kunimi, com a voz abatida, pediu desculpas e acrescentou que seu caminhão, carregado de mercadorias, havia sido destruído. O chefe lhe disse que estava tudo bem e não se preocupe. Tudo estava segurado e ele tinha economias para tais emergências, então da próxima vez ele não deveria tentar colocar o próprio fogo. Kunimi olhou para seu chefe com espanto e pensou: ele é um bom homem. O chefe, com lágrimas nos olhos, seus olhos lhe diziam que ele poderia comprar um caminhão novo, mas ninguém o substituiria. Ele deveria tentar cuidar melhor de si mesmo. E agora o próprio Kunami está no slime e olhou para seu chefe, que também estava sendo absorvido pelo slime, e pensou que era tudo culpa dele porque ele acreditava aquele vídeo falso. Ele fechou os olhos e rezou: "Oh Deus, se você existe", ele implora, "por favor, deixe-o pelo menos poupar a vida de seu chefe." Naquele momento, algo aconteceu que confundiu Kumi. O lodo explodiu de repente, libertando o chefe e ele próprio do lodo. O protagonista apareceu diante dos olhos de Kunimi. Ele ajustou sua máscara e declarou que ele tinha chegado bem a tempo. Ambos se inclinaram sobre o chefe. Kunimi disse com gratidão ao protagonista que ele o salvou. E o chefe, Milsen, ativando sua habilidade, disse a ele que usaria magia de cura e que ele deveria garantir que o chefe não se movesse. O protagonista acrescentou que ambos ainda poderiam ser ajudados, então ele não deveria preocupação. Finalmente, o protagonista disse: "Ótimo, o chefe está bem." Kunimi olhou para o protagonista com surpresa e agradeceu a ajuda. Acrescentou que se Milsen não tivesse vindo, eles teriam sido simplesmente mortos. Kunimi pensou que suas preces foram atendidas. Ryoji disse que não precisava agradecer, ele estava apenas passando. Kunimi perguntou seu nome, ele queria agradecer, corretamente. O protagonista disse que preferia permanecer anônimo. Ele acrescentou, aliás, que se não trocassem seus equipamentos, morreriam em obscuridade. O protagonista disse que este andar pertencia aos Lames. Se eles planejam caçá-los, é melhor pegá-los um por um em um espaço de cerca de 30 m de largura. E se eles atacassem, um deles deveria ser o alvo e o outro deveria atingir o monstro, e então se revezam. Então o protagonista disse que precisava ir porque ainda precisava encontrar um batedor. Ele saiu e Kunimi, observando partir, pensou surpreso. Caça-alvo, até mesmo a polícia e as forças de autodefesa sofrem uma tonelada de baixas. E esse cara eliminou os Limes com um único golpe. Quem diabos é ele? Depois de algum tempo, o sonho do protagonista se tornou realidade. Ele encontrou o item chamado de batedor. Era um item raro obtido de monstros e lhe permitia ver nível e profissão de outra pessoa. O governo do país do protagonista comprou todas as cópias encontradas de aventureiros por um preço exorbitante. Mas o protagonista o encontrou sozinho. Ele experimentou o item e ele emitiu um sinal sonoro. O protagonista ficou surpreso. Apenas 3 de dano de combate. Era só lixo, mas parecia bom. Naquele momento, a campainha tocou. O protagonista gritou para eles entrarem e Kyoko apareceu na soleira. A garota disse a ele que tinha vindo estudar com ele. Vendo o objeto incrível nos olhos de Ryoji, ela exclamou surpresa: "Isso é um batedor?" Mas o protagonista tinha esquecido de tirá-lo e agora parecia envergonhado. Kyoko comentou: "É um modelo bonito."
Onde ele conseguiu? Ela está atualmente fazendo figurinos número 29. Combinaria perfeitamente com o cosplay. A protagonista se opôs dizendo que não combinaria com seu design. Kyoko insistiu, acenando com a mão e dizendo, sem problemas, este aqui vai servir para ela. Então, onde ele o encontrou, a protagonista olhou fixamente para a palma da mão. Surpresa. A garota tinha uma nota de nível 1. Ela perguntou a ele, surpresa, o que há de errado com ele? O mestre de cerimônias se perguntou. Ela tem uma marca de aventureiro. Ela não havia entrado na masmorra, mas ele ainda podia vê-la. Pessoas com esta marca têm todas as chances de se tornarem aventureiros. Mas se um novato entra em uma masmorra sem um guia experiente em outro mundo, ele viu muitas vezes como isso termina. Kyoko não entendia o que estava acontecendo com ele. Ela o chamou novamente e finalmente o tirou de seus pensamentos. Ele disse que ela não compraria, era um prêmio raro de loteria. A garota disse que estava chateada, era isso. Ela acrescentou que tinha muita inveja dele. O protagonista olhou para a mão e pensou que não havia sentido em pensar nisso agora. Ele lidaria com os problemas à medida que surgissem. Sua profissão não estava aparecendo para cima. Provavelmente era algum tipo de falha. Além disso, o nível dele era estranho. Kyoko comentou, bem, eles precisam fazer a lição de casa, então ela irá vê-lo. Depois de um tempo, Kyoko disse que seu conhecimento havia melhorado significativamente durante as férias. Ele até tirou o primeiro lugar nas provas. Como ele conseguiu isso? A protagonista ficou confusa com o que ela pergunta, então ele disse a ela a primeira coisa que lhe veio à mente. Ele disse que provavelmente era porque estava apenas lendo livros didáticos nas horas vagas. Ela perguntou, ele sorriu. Tem certeza de que ele está falando a verdade? Talvez ele estivesse trapaceando. O protagonista não sabia o que dizer, mas decidiu que precisava contar a verdade a ela. Então Milsen disse, a verdade é que ele acabou em outro mundo onde aprimorou suas habilidades. Ele exalou. Ótimo, ele contou a verdade a ela. Kyoko olhou para ele confusa e perguntou hesitante, ele está falando sério? Ryoji a encarou em silêncio. Ela perguntou a ele em voz baixa, surpresa. Onde fica esse outro mundo? Exclamou o protagonista confuso. O quê? A garota disse que também queria ir para lá, em algum lugar perto da estação. Depois que ela completou o treinamento de inverno, ficou mais fácil para ela também. A protagonista pensou com vergonha. O outro mundo não é como um curso preparatório para ela.